Muito boa noite. Estamos a aproximar-nos da apresentação dos últimos finalistas ao lugar de o maior português de sempre. Hoje vamos evocar Sebastião José de Carvalho e Melo. O Marquês de Pombal é lembrado sobretudo pela reconstrução de Lisboa, depois do terremoto de 1755. Mas, como demonstrará o professor Raul Miguel Rosado Fernandes, a obra de Sebastião José foi muito mais vasta, não se resumindo à edificação da primeira cidade de arquitetura moderna do Ocidente, que haveria, aliás, de inspirar a construção do Washington. Uma das suas grandes preocupações enquanto estadista foi diminuir a necessidade de importações, ou seja, equilibrar a nossa balança de pagamentos, expressão muito longe do léxico do século XVIII. O Marquês de Pombal tinha não só uma visão do Estado muito para além do pensamento que dominava então o nosso país, como uma inigualável determinação em concretizar as suas ideias. Foi ele, por exemplo, que introduziu o conceito de região demarcada, fazendo para o vinho do Douro, que criou as primeiras escolas laicas, promoveu a reforma pedagógica da Universidade de Coimbra, onde introduziu as ciências exatas e da natureza. Repensou ainda a agricultura e as pescas e iniciou numerosas indústrias. Mas num pequeno país, um homem com tal visão e espírito reformista cedo criou numerosos inimigos. A grande nobreza não perdoava a Sebastião José, filho da baixa aristocracia, a influência e o poder que conseguira junto do rei. Nem a Igreja podia entender-se com um homem que não admitira que o seu poder temporal fosse superior ao poder da própria coroa. Com a morte de Dom José, este grande português, precursor do Portugal moderno, que teve a coragem e a ousadia de enfrentar grupos sociais poderosíssimos, foi perseguido e humilhado, morrendo na mais profunda solidão. Partindo de um guião de Ana Rita Ramos, com produção de Ângela Cerveira e Cristina Barata e realização de José Carlos Santos, vamos ouvir o professor Rosado Fernandes sobre o Marquês de Pombal. Dia 1 de novembro de 1755. Dia que amanheceu como se fosse igual aos outros, mas viria a ser um dos mais marcantes da história de Lisboa e do país. Pelas 9h30 da manhã, a terra tremeu violentamente. Seguiram-se novas vibrações durante 7 minutos. Os edifícios começaram a ruir. Os incêndios sucederam-se. E a atmosfera tornou-se irrespirável. No ar sentia-se o bafo da morte e da destruição. Para a angústia de todos, às 11 da manhã sentiu-se de novo abalo, seguido de um maremoto, aquilo que se chama hoje um tsunami. Morreram pelo menos 15.000 pessoas. Na época, Lisboa tinha 260.000 habitantes. Em poucas horas, Lisboa tinha-se transformado numa cidade hostil e tenebrosa. Vivia-se aqui a exata formulação da angústia, destruição e pilhagem que, entretanto, aconteceu. Aos olhos de Sebastião José de Carvalho e Melo, ministro do Reino e futuro Marquês de Pombal, Lisboa era como que um campo de batalha. Depois de uma catástrofe destas dimensões, só um grande homem poderia resolver o problema e curar a cidade de Lisboa. Esse homem foi Sebastião José de Carvalho e Melo. Tornou-se célebre em toda a Europa e todo o mundo civilizado de então. E conseguiu, de facto, melhorar Lisboa. E muito. Ele é um dos grandes portugueses, um dos maiores portugueses que eu conheço.
A reconstrução desta cidade, depois de devastada pelo terremoto, é um verdadeiro marco para Portugal, para a Europa, para o mundo. E inicia-se com ela, com esta reconstrução, uma época de modernidade para o país. Impulsionando essa modernidade está um homem, Sebastião José de Carvalho e Melo. Durante 26 anos foi ele que governou Portugal. O facto de ter tomado a pulso os acontecimentos para tirar Lisboa do caos bastaria para definir um estadista. O futuro Marquês de Pombal foi o homem certo, no sítio certo, na altura certa, capaz de assumir a gigantesca tarefa de reconstruir Lisboa. Tarefa única na história nacional. Na altura ele pensou apenas em enterrar os mortos e cuidar dos vivos, dizia ele, sem saber que viria a criar, do ponto de vista arquitetónico, a primeira cidade moderna do Ocidente. Mas a nova Baixa Pombalina está longe de ser a única obra que Sebastião José deixou ao país. De facto, Sebastião José fez muito mais do que isto. São tantos os seus empreendimentos e as suas reformas que não tenho tempo para os enumerar. Criou a primeira região demarcada do mundo para o vinho do Douro. Depois, introduziu enormes reformas no ensino, criando pela primeira vez em Portugal escolas laicas. Reformou a Universidade de Coimbra, onde introduziu novas ciências. Reestruturou todo o Império Português, da Ásia, de Goa, até ao Brasil. E, finalmente, reformou, reestruturou e deu novo ímpeto à agricultura. Não referi o interesse que o Marquês demonstrou pelas pescarias. E agora compreendemos isso melhor do que nunca. Ele acabou por construir uma companhia de pescarias em Vila Real de Santo António. Construiu a terra de Vila Real que hoje encontramos em pouco tempo. Mas depois, lançando o olhar pelo país e desejando libertar-se do domínio inglês, que era um país bem organizado e de comerciantes, olhou para a Covilhã e fez lá a Real Fábrica de Panos da Covilhã. Olhou para a Marinha Grande e fez lá uma fábrica de vidros. E olhou para outros sítios e fez lá mais fábricas, e a lista é interminável. Eu tenho aqui um pequeno memorando, que é para não esquecer. Já falámos das fábricas das sedas e de porcelanas do Rato, mas havia fábricas de açúcar refinado em Lisboa e Porto, fábrica de louça fina em Lisboa e Aveiro, fábrica de chapéus finos em Pombal, Elvas e Sobral, fábrica de louça de fogo na Panasqueira, de papel para escrever na Lousã, de tapeçarias em Tavira, de tecidos de lã em Penafiel e Cascais, de tecidos de linho em Abrantes e Alcobaça. Tenho de terminar porque a lista é de tal maneira grande que vos aborreceria. A sua energia era febril. E reparem, era uma energia racional. Ele não instalava fábricas onde não houvesse gente preparada para desempenhar as funções febris. E tampouco abandonou o ensino e a aprendizagem enquanto levantava fábricas. As fábricas precisavam de gente que soubesse fazer o que deviam. A verdade é que com isto ele conseguiu que Portugal começasse